Vou começar por dizer que o estigma relacionado ao Covid-19 acontece quando associamos negativamente uma pessoa ou um grupo de pessoas pelo fato de serem Covid-19 positivo. Essa associação negativa pode significar que as pessoas são rotuladas, discriminadas, tratadas separadamente e ou sofrem a perda de status devido a uma percepção de ligação com a doença. Este tratamento social pode afetar negativamente as pessoas com a doença, bem como os provedores de cuidados, a família, amigos, comunidades onde encontram inseridos, pois as pessoas que não têm a doença têm uma ligação com a pessoa estigmatizada. Também pode sofrer o estigma, ou seja, não afeta somente a cândida que tem Covid positivo, mas também as pessoas que estão à sua volta. Por que a pandemia de Covid-19 vem acompanhada de estigma? Primeiro, o Covid-19 é uma doença nova e gera dúvidas nas pessoas. Essas dúvidas causam pânico devido à tendência natural do ser humano em desenvolver medo por algo que é novo, que é desconhecido ou que não é bem explicado. Por outro lado, o vírus passa de pessoa para pessoa, o que pode levar a uma tendência de culpabilizar ou então responsabilizar as outras pessoas pela doença. Então, quais são as consequências do estigma? As pessoas podem esconder a doença por medo de sofrer discriminação, represálias, etc. As pessoas com infecção podem não se declarar e não cumprir com o período estipulado para a quarentena. Ou melhor, se eu fico em quarentena, as pessoas já vão associar a minha não convivência pelo fato de eu ser Covid-19 positivo. As pessoas podem também não adotar as recomendações de prevenção ou tratamento, como por exemplo usar a máscara, não cumprir com o isolamento. As pessoas podem não procurar o serviço de saúde. Enfim, tem muitos problemas ou consequências que o estigma pode fazer, ou que o estigma causa. Como nós podemos mitigar esse estigma? Como podemos eliminar? Como nós podemos lutar contra o estigma em relação ao Covid-19? Primeiro, divulgar informações corretas de formas de infecção e prevenção. Evitar usar palavras pejorativas. Não associar locais ou etnias à doença, como por exemplo, dizer é o vírus Wuhan, que foi a cidade onde se descobriu, que é o vírus chinês, vírus asiático. É uma doença. Tudo bem que lá foi o epicentro, mas poderia ser epicentro em qualquer parte do país. Então não vamos associar a doença a dizer que foram os chineses que trouxeram e passamos a odiar os chineses por esse fato. Foi uma doença, ninguém escolheu para que acontecesse, é uma pandemia atual, então todos nós devemos ser chamados para responder positivamente. Outro fato é tratar as pessoas diagnosticadas como doentes por infecção de coronavírus e não sendo como as disseminadoras do vírus. Explicar à população que a identificação das suas sintomáticas e seus contactos é um dos passos cruciais para a prevenção e eliminação da doença. Encorajar as pessoas diagnosticadas com a doença a cumprir com as recomendações dos profissionais de saúde. Falar do isolamento social como algo positivo e benéfico, pois o isolamento social serve para proteger o doente e as pessoas que estão à sua volta. O isolamento social não é um castigo, é uma medida de prevenção até. Falar do contributo do isolamento social como algo crucial e responsável para a redução e propagação do vírus. Disponibilizar formas de apoio a partir do uso das tecnologias de informação, por telefone e outros. Encorajar a família e as pessoas próximas a usar as tecnologias de informação, como telefones e outras redes sociais, para o contato e suporte com a pessoa Covid-19 positivo. Eu já disse, estamos em isolamento social, não necessariamente isolamento emocional. Podemos usar as ferramentas digitais
necessários para que nós possamos sim nos comunicar. Falar com a pessoa com Covid-19 positivo de forma positiva e esperançosa. Olha, nunca vamos falar, e depois morreram muita gente, porque muita gente está a perder a vida. Não, vamos dar um esforço, vamos fortificar, dizer não, há saída, há muitos recuperados, muita gente está a se recuperar e há sim saída. Partilhar informações de superação de Covid-19 de outras pessoas. Como eu disse, há muitos casos bem-sucedidos em todas as partes do mundo, inclusive no nosso país, onde doentes que iniciaram assintomáticos ou sintomáticos que atualmente já estão recuperados. Então, para o público no geral, a doença o Covid-19 é de fácil transmissão e de difícil controle, também com mortalidade significativa. Por isso, tem trazido medo e incerteza. O medo e a incerteza são sensações naturais que dificilmente podemos controlar, mas é sim possível controlar. E é importante que nos informemos melhor sobre as formas de prevenção e tratamento. O conhecimento é um poder, e se nós temos o conhecimento, nós devemos implementar, praticar, para que nós possamos fazer bem uso desse poder. É importante que estejamos todos unidos na luta contra a pandemia. Sabemos que a melhor forma de lutar contra esse mal é sim a prevenção. Existem aspectos de prevenção individual e coletiva que estão a ser descritas em vários manuais de MISAL, que estão a ser passados na televisão, como spots publicitários, que estão nas rádios, televisões, enfim, em todo lado que nós vamos, nós só ouvimos falar do coronavírus. Então, cabe a nós implementar essas medidas. É muito importante encorajar a todas as pessoas que estão em quarentena, em isolamento, por suspeita de coronavírus, e nunca estigmatizar ou discriminar. Vamos apoiar essas pessoas, porque elas precisam de conforto e de serem tidas como alguém separado. Então, como nós podemos apoiar as pessoas portadoras, como nós podemos apoiar a pessoa coronavírus positivo, a pessoa Covid-19 positivo, mantendo a distância física? É possível apoiar alguém mesmo não estando perto, conversando ou mandando mensagem encorajadoras de suporte, de esperança, usando as redes sociais, usando telefones, entre outros meios. Devemos sim partilhar ideias como rentabilizar o tempo durante o período de isolamento, como jogos, leituras, exercícios físicos em casa, etc. Partilhando informações de utilidade pública sobre o curso online, de utilidade individual e o público. Há muitas faculdades no mundo inteiro, muitas instituições privadas e não só, que estão a disponibilizar cursos online. Nós podemos aproveitar esse tempo para poder fazer e assim ocupar o nosso tempo da melhor maneira possível. Como apoiar a não espalhar o pânico entre as pessoas? Uma das medidas de não espalhar o pânico nas pessoas é selecionar minuciosamente a informação a ser difundida, partilhando apenas mensagens construtivas e que apoiem na tomada de medidas preventivas e no controle da doença. Eu já estive a falar no primeiro vídeo que, para evitar o pânico de uma certa forma, nós devemos sim saber selecionar o que recebemos. Existem muitas fake news, notícias falsas que circulam por aí, sem nenhuma fonte de vida. Notícias que pessoas criam só para difundir e espalhar pânico nas pessoas. Então, cada um de nós somos chamados a uma responsabilidade individual de não partilhar esse tipo de mensagem e esperar de mensagens com fontes fidedignas, como do MISAL, OMS, CDC, entre outros. Bem, o nosso vídeo vai terminar por aqui, mas eu queria dizer uma coisa muito importante. Existem as pessoas, o slogan atual é "fica em casa", mas existem muitas pessoas no nosso país que dependem da renda
estão no mercado informal e dependem da renda diária ou do lucro diário para poder sobreviver. E essas pessoas não têm como ficar em casa. As pessoas devem se fazer cedo aos mercados para aguevar, aqui na capital de Moçambique, Maputo, aguevarem-se no peito para ir vender nos mercados da cidade, etc. E essas pessoas não podem ficar em casa. Não tem como ficar. Elas estão na rua não porque elas querem. Se elas pudessem, também estariam em casa. Então vamos ter um pouco de empatia, porque eu tenho visto muitas pessoas dizerem: não, moçambicano não ouve, moçambicano não escuta, moçambicano não faz. Não é bem assim. Nós temos uma luta. Como dizem alguns, se nós não morremos pelo vírus, podemos sim morrer de fome. Então vamos ser um pouco empáticos com essas pessoas. Porém, não vou negar que existem muitos moçambicanos que se põem à rua sem nenhuma estrutura. Se põem à rua não porque tem algo de importante a fazer, mas só porque querem vagar por aí. Inventam convívios, estão entre pessoas. Há muitos casos de nossos co-cidadãos, nossos cidadãos moçambicanos, que estão a ser presos em vários crimes do nosso país, em vários pontos do nosso país, porque estavam a consumir o álcool em locais públicos, porque estavam na barraca até um sol, tem medo de Mahindra, lá circular por aí. Isso não dignifica. Nós devemos ajudar o nosso governo. O estado de emergência foi prorrogado por mais de 30 dias, durante todo esse mês de junho, que é o mês da criança. Então nós devemos tomar cuidado. E existe muito caso de coronavírus, de Covid-19 positivo em crianças. Então um apelo a você que é mãe, você que é pai: vamos proteger as nossas criancinhas. As menores de 2 anos não podem usar máscaras, mas as maiores podem sim. E você que tem um negócio informal, que é obrigado todos os dias a sair de casa, ou então você que trabalha ainda, se não está em nenhum âmbito de rotatividade no seu serviço, tem que ir trabalhar, use a máscara, ande com álcool a 70%, proteja-se o máximo possível, porque a proteção, a prevenção é a única arma que nós possamos lidar, porque ainda não existe nenhum remédio já estipulado que luta efetivamente, que combate o coronavírus. Por favor. Eu também quero agradecer a vocês todos que já se juntaram ao meu canal, que já estão comigo. Muito obrigada por subscrever o canal, fazerem like, visualizarem os vídeos. Por favor, partilhem esses vídeos com quem vocês acham que é importante, partilhem os vídeos com os amigos, recomendem o canal para outras pessoas, porque eu prometo trazer conteúdos muito, mas muito benéficos para todos nós. Continuação numa excelente tarde, manhã, noite e até breve. Tchau, tchau!